Safira Nancy é uma narradora gráfica e performer que reescreve ficções populares intra- e extracorporais, como forma de reativar o fluxo da mente intuitiva na criação de diferentes dimensões de expressão. A propósito da exposição Teia de Palma, falamos da disrupção da vida cotidiana imposta pela pandemia de 2020, dos projetos artísticos e ativistas de Lisboa e do mundo. Uma conversa gravada a 4 de agosto de 2021. Meu ano 2020 foi, sim, uma desestruturação total que me deixou a minha vida completamente num caos. E pronto, eu tenho estado a aprender a lidar com esse caos, né? Já acho que tenho preparado, porque já desde 2019 eu entrei assim num processo quando foi a criação da Arranha, em que deixei muita coisa, né? Saí de casa primeiro, saí do trabalho em que eu estava, né? No Museu Berardo, e eu disse mesmo, ou eu faço o que eu preciso fazer, o que eu quero realmente fazer, ou eu não sei como é que vai ser, mas eu estava já assim saturada de tudo, todo o esforço que eu fazia em termos de trabalho, mas que não me alimentava e não me satisfazia em termos da minha vida pessoal, em termos do meu trabalho, de relações. Então houveram cortes em todas essas fases, né, em todas essas partes. E quando chegou a altura da pandemia, né, eu tinha uma exposição que ia acontecer, que depois foi cancelada, ia ser num espaço que fica ali perto do Cais do Sodré, depois foi cancelada, e então a partir daí foi assim um pouco assim um desenrasque. Eu estava a viver em Alcântara, estava a viver nessa altura com a minha ex também, e a coisa não estava a correr nada bem também entre nós. Então foi assim, quebra após quebra, até ter chegado a essa altura em que fui despejada, né, do sítio em que eu estava a morar em Alcântara, em agosto, e aí foi em agosto também em que a Casa T surgiu, essa proposta da casa, que foi criada principalmente pela Áquila, né, a Áquila Correia, a.k.a. Puta da Silva, a.k.a. agora nem devia estar a dizer a.k.a. que ela não gosta, mas já é o nome artístico dela, né? Puta da Silva, artista, performance, negra, brasileira, travesti. Então ela foi a idealizadora e criadora principal da Casa T, juntamente com várias outras pessoas, como o Luan, o Kun, o Billy, depois também a Gabi, também outra travesti. Eu depois também, foi aí que eu cheguei, né? Dia 30 de agosto, se não me lembro, foi quando eu cheguei à Casa T, né? Fui acolhida. E desde essa altura tenho estado a fazer trabalho, né? Dentro da associação, e ao mesmo tempo a fazer o meu trabalho pessoal, e pronto, e assim aqui estou, né? Mas isso foi um ano assim de muitos cortes, né? Muitos cortes em relação a várias coisas que me prendiam de alguma forma, e que foi um processo assim necessário, bem doloroso, mas necessário para eu poder estar livre para fazer todas as coisas que eu preciso de fazer e que eu quero fazer, e para chegar também às pessoas que eu quero e que preciso e que também precisam, né? E foi isso, sim, basicamente. Falaste de duas coisas falaste do projeto Arranha. Queres explicar o que é e como é que isso surgiu na tua criação? Sim. Então, o projeto da Arranha surgiu a partir de uma necessidade de fazer trabalho que não fosse só... que me satisfizesse primeiro. Eu estava a passar assim e vi umas t-shirts e eu disse, uau, era muito fixe, tipo, fazer as minhas próprias t-shirts. E surgiu assim a partir daí. Mas assim, o nome mesmo surgiu a partir assim de uma experiência que eu tive, em que eu estava na Ribeira das Naus, estava lá num jardim, né? E nessa altura eu estava lá, pronto, estava a fumar uma, só assim, a tentar relaxar na minha, e depois sinto uma coisa assim na mão, assim, a passar-me, e quando eu olho, é uma aranha assim deste tamanho, uma aranha gigantesca, assim a passar a mão, mas quando eu vi, eu senti primeiro a sensação, e olhei assim de repente a ver o que é isto, e quando eu olhei, eu percebi que eu não senti medo. E normalmente quando eu vejo assim um bicho eu sinto medo, mas quando eu olhei pareceu-me assim um encontro e não senti medo, e vi a aranha assim parada e estava exatamente assim a olhar para mim. e eu assim a olhar para ela e fiquei assim assim uns 10 segundos só assim a olhar.
E eu não sei, foi quase como se eu me vi assim no reflexo assim dos olhos dela, porque eu vi assim os 8 olhos dela assim só fixada, ela não estava a fazer nada. E eu não sabia se ela estava com medo ou se eu é que estava com medo ou o que é que foi ali, mas há qualquer coisa temporal em termos de tempo ou em termos de uma compreensão, não sei, que é que foi para além do espaço e do tempo que estava ali. Parecia que eu me via refletido assim nela. E daí assim surgiu assim a ideia mesmo para o nome, né? Mas é também porque nessa altura eu estava a passar por vários processos que tinham mesmo a ver com a minha percepção da realidade e que tinha a ver também com a percepção do meu corpo, né? A forma como o meu corpo se expressa, como é visto, e também a forma como o corpo travesti é visto como algo que não é propriamente humano, né? Que fica sempre assim no limiar entre o que é homem ou mulher. O que está entre isso normalmente é associado com algo que não é humano, né? E isso são tudo construções coloniais, binárias, não é? Porque a forma como a gente compreende o género foi estabelecida por pessoas brancas, por pessoas que eram de uma compreensão de que a raça, ou que existem raças que são delimitadas, que têm essa definição de homem e mulher, e que o homem e a mulher são bastante diferentes, e todas as raças que o homem e a mulher não são tão diferentes, então são mais atrasadas. Ou seja, se existe alguma, entre aspas, ambiguidade em termos de género, então quer dizer que essa raça ou essa etnia é mais atrasada em comparação com uma pessoa branca, assim, ou com a compreensão do que era na altura a raça branca, né? Em que tinha homem e mulher completamente definidos. Então o homem tinha mais pelos, o homem tinha mais massa muscular, tinha mais tinha feições também diferentes, tinha um pênis, né? Não tinha mamas, enquanto a mulher já era diferente, tinha menos pelos, tinha o cabelo longo, tinha uma vagina, tinha mamas. Então, essas diferenças são construções coloniais feitas, criadas, para fazer essa separação entre uma pessoa branca e uma pessoa e todo o resto da população mundial. Então, a forma como o meu corpo é percebido é fora desse binário, né? E então, tudo que está fora do binário é visto como uma ameaça, porque é visto como uma ameaça para a estrutura colonial, racista, que está estabelecida assim no mundo, né? Então, essa compreensão foi para além dessa parte só do meu corpo e chegou até essa parte que já é mais de animal mesmo. Essa parte animal e que me fez pensar muito acerca de como é que a gente tem impacto no nosso ambiente. Não só no nosso ambiente em termos de planeta, mas também no nosso ambiente em termos de energia, em termos de intenção, em termos da nossa expressão e do quanto nós somos livres realmente para existirmos como somos. Porque se eu visse essa aranha e a matasse, isso era um posicionamento quando a gente tem esse tipo de atitudes, não é? Agora, eu não estou a dizer que agora qualquer bicho que a gente vir, a gente vai ter de dizer, ok, não podemos matar, sei lá, se um mosquito me vier picar, sei lá, mais provável eu vou-lhe matar, eu não lhe vou dar hipótese, porque estás-me a tirar o meu sangue, então, tipo, não. Mas é muito por essa compreensão do que é o corpo, né? Do que é a existência e do quanto nós somos livres realmente para sermos quem nós somos, porque existe essa compreensão atual de que nós somos livres sim, mas basta a gente olhar para a nossa volta para perceber que isso não é verdade, basta olhar para outros países e perceber que isso não é verdade, não é? Então a aranha, para além de ser algo que seria só uma expressão das coisas que eu gosto de ver, né? Eu vi uma t-shirt do Dragon Ball e eu disse, uau, porque é que não vou começar a fazer as minhas próprias t-shirts? Mas para além disso, que fosse um movimento, né? Um movimento que não fui eu que comecei, que é algo que está a passar por mim, tal como essa aranha, não é? É algo que está a passar por mim e que pode envolver outras pessoas e é isso.
E isso materializa-se em roupa, em peças de roupa? Exatamente, isso materializa-se na roupa e nessa parte da roupa mesmo em termos do género, né? Eu não compro roupa para pintar nela, eu reutilizo roupas que encontro ou roupas que vejo assim em segunda mão e que compro a um preço bem mais acessível, e lá está também esse excesso que a gente precisa de começar a evitar, porque, pronto, a gente já sabe como é que é a indústria da roupa, não é? A gente sabe o quanto várias outras pessoas com condições assim bem precárias trabalham, que é para poder fazer roupa, e que recebem muito pouco por isso, e roupa que depois vem e chega às nossas mãos a um preço assim irrisório, né? A um preço muito mais barato, mas que essas pessoas estão a trabalhar são pagas por uma mão de obra que é assim mínima, né? Assim, centavos. E são coisas que a gente já sabe de há vários anos, mas que a gente esquece assim, a gente esquece, e a gente também, com as nossas demandas, né? Especialmente assim com a pandemia, a gente tem noção de que existem necessidades que precisam ser comatadas em termos da população em geral, em termos da população mundial, mas a gente acaba por se esquecer, porque a gente está a cuidar de nós também, e acabamos por esquecer ou não ser capazes de chegar assim, de perceber qual é o impacto mesmo real, assim, porque a gente quer chegar às pessoas, a gente quer cuidar e queremos estar lá, só que é preciso entendermos que não somos capazes de fazer tudo, primeiro, e que não sendo capazes de fazer tudo, precisamos de organizar-nos, que é para criar alternativas para outras pessoas que têm condições mais precárias e mais difíceis e mais de risco, né? Então, a partir daí, a Aranha começou a passar por essa parte mais ativista, né? Então, essa é a minha intenção, é que essa parte seja mais que passe pelo corpo das pessoas, não é? É vestir o que nós somos e ressignificar as peças e ressignificar também o significado que nós damos aos corpos, ressignificar o que nós estamos a manifestar, porque o que nós vestimos é um discurso, não é? Mesmo se a gente vestir só uma t-shirt e umas calças, é um discurso. Tudo que nós compramos, tudo que nós fazemos é comunicação. E isso é uma coisa que pronto, passou da ilustração. Isso também tem a ver com um certo cansaço que eu cheguei por passar várias horas sentado à frente do computador a trabalhar, e comecei a perceber que isso estava a ter impacto no meu corpo também. Então também encontrar formas que é para criar um movimento que seja um pouco assim contra esta indústria que nos põe assim constantemente num trabalho desenfreado, sem podermos cuidar de nós, não é? E então daí o stencil ser algo que é completamente manual e completamente algo que qualquer pessoa pode fazer, basta ter um desenho e recortar, pôr em cima do papel, atirar tinta, e isso pode ser qualquer tipo de tinta, né? A última semana eu pintei com óleo de palma, porque tinge a roupa, e óleo de palma tem estado bastante presente na minha vida, sempre, né? Eu sou negra, sou guineense, sou africana, então é algo que tanto eu como várias pessoas até mesmo, nem só africana, mesmo toda a gente do Brasil, né? Que no Brasil é óleo de dendê, toda a gente sabe, né? Então é algo que sim, que passa por ser assim, sem desculpas, e de uma forma que é arranha, porque é algo assim cru, é algo que vem mesmo assim das minhas vísceras, e é algo também que que precisa de ser pronto, é essa a palavra, né? É mesmo para arranhar as estruturas, para arranhar os céus, para ser capaz de trazer uma outra compreensão do que é o ser humano, né? Principalmente até. Porque eu sei que eu não sou vista sempre como um ser humano. Eu sei que várias pessoas negras racializadas não são vistas sempre como seres humanos, porque senão toda a população assim de primeiro mundo estaria a mobilizar-se de outra forma, que é para tirar essas populações da vida de risco em que normalmente estão. Então
Então passa muito por isso. Então essas são assim as mensagens que e o que eu e a minha intenção que eu ponho em todos os desenhos que eu faço é de fazer mesmo não é só de fazer pensar, mas de comunicar por uma linguagem que não é só verbal, uma outra linguagem que eu ainda não sei qual é, mas que eu sinto que vai passando por mim. E uma linguagem que chega às minhas, que é basicamente isso. E que passa muito por uma parte que é não verbal mesmo. Então há coisas que vão surgir que quem quiser fazer parte e quem faz parte vai perceber essa linguagem, não é? Não é algo que vai precisar de estar a ser sempre falado, porque as palavras às vezes deturpam as coisas, as palavras às vezes... a gente não tem palavras que é para descrever certas coisas, não é? Então é mesmo que é para arranhar o céu da boca também, não só em termos de... que não são sempre precisas palavras que é para a gente se compreender, que a gente pode só estar num certo espaço, num certo tempo. E a Casa T? Como é que entra na tua vida e o que é, para quem não conhece? A Casa T é um espaço de trabalho, principalmente, e é um espaço de abrigo, e entra na minha vida exatamente assim. Abrigou-me e foi um espaço que eu pude trabalhar e pude também encontrar outras pessoas com quem estou a construir várias estruturas de alicerce, que é para a gente poder se movimentar numa direção em que estamos unidas, ou estamos em apoio, estamos em sororidade, em que estamos em conexão, né? E essa conexão não quer dizer que nós vamos estar sempre bem. Existem disparidades, existem diferenças, mas é exatamente por aí. É muito por ser um sítio em que a gente possa estar com essas diferenças, né? Em que a gente possa ir para além das disputas que a gente tem, não é? E perceber que precisamos de entrar em conflito. É preciso conflito, é preciso confronto. É preciso confronto com as coisas que nos aborrecem, é preciso essas coisas serem postas fora, que é para poderem ser lidadas, porque senão as coisas apodrecem, né? Então a casa é exatamente isso, é uma casa em que várias pessoas passam, não é sempre uma só pessoa, não é sempre um número só de pessoas que vive lá. Existem pessoas que estão lá mais permanentemente, existem outras pessoas que passam por lá e que estão a construir a casa. É quase como se fosse uma colmeia, assim, né? Então, existe sempre um movimento de construção. É quase como se fosse uma colmeia, mas sem uma rainha, né? Sem uma rainha que vai estabelecer quais são as regras. Não, é mesmo algo assim de uma sinergia assim constante que constrói, porque a casa não é só construída na sede, não é só algo físico, é algo mesmo de significado, né? Que a gente carrega connosco. A casa está com a gente e a gente faz a casa. Então são as pessoas e essa circulação e esses momentos também de pausa, né? Que fazem a casa. Não é também sempre um movimento constante de trabalho. Existem momentos em que a gente pode descansar e é exatamente essa a parte até acho que mais fundamental da casa, é perceber que corpas transvestigéneros, corpas trans, corpas imigrantes racializadas precisam, é vital mesmo nós podermos ter tempo de descanso, porque senão nós nunca vamos conseguir perceber qual é o valor real do nosso trabalho. Porque nós estamos sempre habituadas a fazer mais e mais e mais e mais, porque estamos a sobreviver primeiro e porque sabemos também que nós não vamos poder esperar pelo resto do mundo para nos ajudar, para nos dar apoio. Então temos de estar sempre nesse corre. Mas é para chegar a essa compreensão que nós temos valor sim e que existem outras pessoas que adicionam e que nós podemos também nos conectar com elas para
que haja este movimento assim, num tempo que não seja colonial, que a gente possa criar outro tempo, em que possamos ser, em que possamos estar, exprimir, sem medo, sem sermos perseguidas. E assim tem sido para mim, e por causa disso eu estou inteiramente grata, sempre, por tudo, porque é uma família, e é uma outra construção de família, para além da família que a gente tem de sangue, para além da família que a gente tem de amigos, a gente vai construindo famílias, e é uma construção sempre, né? E é um movimento. Como é que tu sentes esta cidade, que é um bocadinho a tua cidade também, a esse nível de que tipo de populações, que tipo de corpos, que tipo de relações é que vocês têm, tu e vocês têm sentido nesse movimento da casa? É uma pergunta que leva a muita coisa, assim, Lisboa, né? Então, eu já conheço várias pessoas da Casa T, eu já as conheço desde 2018. Então, já desde esta altura, nós temos feito trabalho. Então, o que as pessoas veem da Casa T é assim a ponta do iceberg de todo o trabalho que a gente tem feito ao longo destes anos entre todos, não é? E todo o trabalho que a gente tem feito, que nem tem sido sempre completamente conectadas, nós tínhamos tido tempo distanciadas durante um tempo juntas e tempo sozinhas também. E a forma como a gente vê Lisboa é assim, a forma como eu vejo neste caso, existe muito trabalho que tem sido feito, mas que é invisibilizado assim completamente. É assim, mesmo pelas instituições LGBTIQ, é invisibilizado, é desvalorizado, mesmo no movimento negro, é invisibilizado, é desvalorizado. E em todas as partes, assim, existem núcleos de pessoas existem núcleos de poder que não estão a ser assim expostos, não estão a ser partilhados, não estão a ser divididos, ou que a gente nem tem conhecimento, coisas que acontecem em termos da população, em termos da população LGBTQ, em termos de associativismo, movimentos são feitos nos quais nós não somos chamadas, nós não somos incluídas. Então, isso faz-me ter assim, uma compreensão de Lisboa, que é um sítio muito pequeno, mas que eu penso que a partir da pandemia, ao mesmo tempo, é bastante diverso. E neste caso eu nem estou a usar a palavra diverso assim, em termos de diversidade assim, étnica, ou assim, é diverso mesmo em termos de nichos. Existem vários nichos diferentes, existem várias redes, e essas redes estão-se a formar. Eu noto que existem redes que estão-se assim a formar e vão vendo nichos, e a Casa T tem estado assim numa parte que engloba vários desses nichos. O que acontece e o que eu vejo é que nem todos esses nichos se reconhecem a Casa T como sendo parte deles. Apesar da Casa T ver vários nichos como parte de si, nem sempre isso acontece, nem sempre é recíproco. Então, tem havido muito apoio. A Casa T é uma organização que foi fundada a partir de financiamento coletivo, sem qualquer verba do governo ou do Estado, de qualquer associação. Nós temos construído tudo isto a partir de GoFund, a partir de várias pessoas que nós conhecemos, a partir de toda a comunidade, basicamente, que deu de si e deu o seu apoio para fazer a casa acontecer, para nós podermos encontrar a moradia, né? Pagar as despesas e a gente poder continuar a fazer o trabalho. E a forma como eu penso que houve assim uma transformação em relação desde a pandemia foi que esses nichos começaram a tornar-se assim mais visíveis, e a gente começou também a perceber também quem é que realmente está mais ligado com a gente, assim, e que está no nosso caminho também. Então, isso fez-nos perceber também onde é que a gente vai pôr a nossa energia.
né? E eu acho que isso é algo que se calhar passa também por todas as outras pessoas, por toda a gente. Com a pandemia foi que a gente começou a perceber assim um pouco melhor do panorama geral, mas também de onde é que a gente está e quem são as pessoas ou quais são os sítios em que a gente realmente pertence, onde nós realmente queremos estar, quais são os planos que nós queremos fazer para esta nova era, né? Então, acho que é um pouco isso. Em termos da casa em si mesmo, do espaço físico, tem sido melhor, porque antes nós estávamos mais separadas, nós estávamos assim distantes. Agora consolidamos mais o sítio em que estamos, o espaço que ocupamos. Ficámos mais seguras também, mas não deixa de acontecer tudo o que tem acontecido, né? Todo esse avanço de políticas que não nos incluem, políticas que nos violentam, né? Da extrema-direita, que a gente já viu em vários países, não é? A gente já viu como Bolsonaro no Brasil, ou Trump nos Estados Unidos, ou Boris na Inglaterra. E a gente, pronto, enfim, a gente vê como esses movimentos que nos querem desaparecer estão constantemente sempre a trabalhar para fazer isso acontecer, mesmo em termos reais. Então a gente não tem assim muito descanso, né? E então é um bocado essa a noção, é saber que agora estamos mais seguras, sim, e que Lisboa, ou Portugal está a atravessar esta parte pandémica e está fragilizada por causa disso, mas que, mesmo apesar disso, a gente não tem tempo que é para estar frágil assim. Pelo menos nós não temos muito tempo. E exatamente esse tempo é que nós estamos a querer recuperar. E é uma reivindicação do nosso tempo, do tempo todo que a gente teve a dar, como corpos imigrantes, racializados, transvestigéneros. Então, porque esse tempo, devem-nos esse tempo, não é? Não é algo que a gente tenha de pedir, é algo que é uma posição que a gente está a estabelecer em termos de fala mesmo, de ter a nossa fala respeitada, de nós falarmos quando queremos falar, quando sentimos que podemos falar, porque tem-nos sido roubado imenso tempo, já dos nossos pais, que a gente sabe, do que os nossos pais, assim, mesmo eu ou tu, em termos de pessoas pretas, racializadas, a gente sabe o que é que outras pessoas tiveram de fazer que é para a gente estar aqui, e é dessa mesma forma que nós, como pessoas transvestigéneras, travestis, sabemos que existiu todo um trabalho em termos de direitos LGBTIQ+, que várias outras pessoas anteriormente tiveram a fazer para nós estarmos aqui, então que a gente não pode estar a desvalorizar isso. E exatamente por causa disso é que isto é uma reivindicação que não pode ser algo de nós estarmos constantemente a pedir. É uma demarcação, é um posicionamento como uma gravidade, né? É como um ponto gravitacional que nós estamos a estabelecer e em que tudo vai acabar por ir de encontro com esse ponto, não é? E nessa espiral de tempo. Porque não somos nós que estamos a estabelecer isso. É mesmo o tempo do mundo que está em colapso. E então nós estamos basicamente a alinhar-nos a esse tempo. E daí a Casa T, daí a Arranha, daí a Puta da Silva, daí todo este movimento que está a acontecer em termos do país, em termos mundiais e em termos temporais e anímicos, que é toda uma ancestralidade, é toda uma espiritualidade que se está a se tornar física, né? Não é algo que a gente precise de meditar, ou que a gente precise de ir fazer um workshop, um retiro acerca do que é que seja, que é para nós compreendermos o que é que está-se a passar, assim. A gente consegue ver isso, assim, diretamente nos olhos das pessoas que estão à nossa volta.